Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha do Componente de História e é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar prosseguimento dos nossos estudos. Então, vamos verificar qual é o nosso objeto de conhecimento de hoje? Nossa aula de número 35 temos como objeto de conhecimento nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Para o nosso detalhamento, nós vamos verificar especificamente os impactos dessas ideias na África, Ásia e América. Certinho? Então, vamos iniciar nossa aula. Certo, então nós vamos falar principalmente sobre a questão do nacionalismo, né? Você viu ali no nosso detalhamento, né, nacionalismos e a questão da Europa, tudo mais. No entanto, a gente vai fugir um pouco do contexto das grandes metrópoles para falar sobre os nacionalismos dentro de outros países, em outro continente ali, fugindo da Europa, tá bom? Você já viu, né, em um momento anterior a respeito dessa questão das nações europeias e sobre os processos de unificação e surgimento dessas novas nações. Então é um conteúdo que tenho certeza que você já domina, né? Então agora nós vamos falar justamente sobre a continuidade dessa onda, né, na mudança do pensamento dessas nações também fora da Europa, ok? Então vamos entender do que se trata essa questão desses movimentos nacionalistas em outros continentes, como onde? Ásia, África e América. Certinho? Então vamos ao nosso texto. O final do século XVIII e o início do XIX foram marcados por grandes revoluções e levantes nacionalistas na Europa. A Revolução Francesa, de 1789, a independência dos Estados Unidos, em 1776, e as guerras napoleônicas, de 1803 a 1815, disseminaram ideias como liberdade, igualdade, autodeterminação e nacionalismo, que impactaram profundamente as sociedades em outras partes do mundo, especialmente na África, Ásia e América. No entanto, quando esse texto nos descreve alguns princípios que estão colocados aí como guia, como baliza de pensamento para o mundo justamente nesse interim temporal, nessa parte da história, você percebe que alguns dos princípios citados são princípios advindos de onde? Lá do pensamento iluminista, e como você bem sabe, a maior expressão do iluminismo, né? Você vai ter onde? Principalmente ali, né, nos ideais da Revolução Francesa, tá? Claro que também que outras correntes advindas desse momento, como por exemplo o liberalismo, que vai derivar do pensamento iluminista, também vão estar ganhando o mundo, ganhando muito espaço. No entanto, por conta dessas revoluções que nós tivemos, como não só as que estão citadas aí, né? Revolução Francesa, guerras napoleônicas, a gente sabe também que houveram outros, né? Além, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, a gente teve a independência do Haiti, né? É um outro exemplo. A gente já teve também movimentos anteriores, como as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa. Então, o mundo estava nesse momento embebido justamente de quê? Desse pensamento de liberdade de fato. E agora, com as questões do pensamento iluminista que ganharam tanto espaço, por que nações continuarão sendo submetidas às mesmas condições anteriores a esse momento dessas revoluções, né? Desse momento chamado de primavera dos povos, né? Então, é justamente por conta desse sentimento, desse pensamento que vem a partir dessas ideias que surge, então, esse contexto dos nacionalismos, certo? E o primeiro continente que nós vamos abordar aqui, então, é o continente africano, né? Que em certo aspecto a silhueta dele até lembra o mapa do Brasil, né? Mas esse é o continente africano, que, se não me falha a memória, é composto de 52 países. Posso ter dado um tilt agora, mas se não me falha a memória, são exatamente 52 países que compõem o continente africano. Não confunda, muita gente ainda hoje pensa que África é um país, e não é.
A África é um continente, certo? O que é país lá embaixo de África é África do Sul, certo? Então, nós temos o continente africano composto. Ó, só uma correçãozinha, né? São 54 países, só retificando a informação. O professor realmente se enganou. Agora não, são exatamente 54 países que são então configurados, aí estão contidos no continente africano, certo? Mas vamos lá. Nesses países que nós temos aqui, desses 54 países que compõem o continente africano, você pode imaginar uma infinidade de culturas, de povos diferentes, de linguagem, de crenças, né, das religiões. Então você vai ter uma diversidade de pessoas que habitam seus determinados espaços ali, que ocupam cada um seu local na sua sociedade. Então a gente sabe que durante muito tempo a África foi alvo dos processos imperialistas de dominação, certo? Então a África, assim como a Ásia e também as Américas, né, o continente americano, foram tratados como colônias, como países subservientes ali, né, na verdade, como continentes subservientes que eram explorados, principalmente por qual continente? Pelo europeu, onde nós vamos ter grandes potências disputando cada vez mais espaço de dominação dentro desses continentes. A África é um desses. No entanto, a gente percebe que em um determinado momento eles cansam. Então, a partir desse momento que eles têm ciência, tomam consciência de que eles não precisam viver submissos a esse sistema de exploração, que a gente tem, então, o início do chamado movimento anticolonial, certo? É nesse contexto de mudança de pensamento, de virada mundial a partir das independências, da expansão do pensamento iluminista, do liberalismo e de outras correntes filosóficas também que se espalham pelo mundo. Então, por conta dessa exploração tão grande que esses continentes estavam submetidos, entre eles agora a gente está vendo especificamente a África, que a gente vai observar o surgimento desses movimentos. Então, vamos ver que impactos especificamente na África esse pensamento nacionalista vai ter. Então vamos lá? Impactos na África, movimento anticolonial. As ideias de liberdade e autodeterminação inspiraram movimentos anticoloniais em todo o continente africano. Primeira coisa, vamos entender esses conceitos aí, ó. Movimento anticolonial, então se eles eram colônias, ou seja, estavam submissos às ordens, aos mandos e desmandos de uma metrópole que era considerada mais forte, mais poderosa, no caso, os países europeus. Então, uma ideia, um movimento anticolonial é um movimento que vai lutar pelo processo de libertação, ou seja, de independência. Então, as ideias de liberdade se referem a quê? À independência. E autodeterminação, o que é? É a capacidade de se autogerir, de escolher por si próprio, de tomar decisões por si próprio. Então, esses continentes buscavam o fim da influência política, econômica e social, tá, das suas metrópoles e serem independentes. É isso que nós estamos falando. Um exemplo notável é a luta pela independência da Argélia contra a França, que durou de 1954 a 1962. Apesar da forte pressão francesa, os argelinos finalmente conquistaram sua independência após uma guerra sangrenta. Tá, vamos passar então pelo movimento anticolonial. Mas, de fato, depois que se consegue um processo de independência, quais são as principais dificuldades que podem existir dentro de um processo pós-independência, como, por exemplo, aqui, desafios de um processo de unificação? O que é que vai acontecer? Nós vamos ter, por conta das ações coloniais, nós vamos ter uma série de mudanças inicialmente, como, por exemplo, a criação de nações ou fronteiras artificiais. Por quê? Porque se torna mais fácil para o colonizador gerir, governar, sem se importar se aquelas terras que serão cortadas por essas novas fronteiras vão separar famílias, culturas, grupos étnicos ou não. Então nós vamos ter aí, ó, a criação de nações artificiais baseadas em fronteiras coloniais, ignorando as divisões étnicas e linguísticas,
gerou conflitos e dificultou a unificação nacional em diversos países africanos. Um exemplo é a Nigéria, onde a coexistência de mais de 250 grupos étnicos diferentes gerou tensões e conflitos separatistas. Por quê? Porque já que eles estavam separados, por que não permanecer independente, né? Então, um pensamento que vai se passar recorrentemente, tá, na mente de diversos desses países aí no continente africano, não só na África, como a gente vai ver também na Ásia, como no caso da Índia, né, que depois acabou tendo ali uma separação entre Índia e Paquistão, justamente também por conta dessas diferenças, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, certo? Então, nós temos que entender que o continente africano, tá? Todo nesse mapa aí, englobando esses 54 países, sofreu por muito tempo com as questões colonialistas, né? E esse colonialismo não se refere apenas à questão da exploração das riquezas naturais, da parte física, né, da questão geográfica de cada um desses países, desses continentes, tá bom? Quando nós falamos também na questão de colonialismo, nós falamos da própria colonização das mentes e dos corpos das pessoas, tá? Porque na mesma medida que o colonizador impõe regras, impõe leis físicas, também impõe uma certa forma de se construir o imaginário social também dessas sociedades. Através, por exemplo, das questões dos marcadores sociais, tá bom? A gente pode chamar dessa forma alguns aspectos dos marcadores sociais que estão relacionados à questão do poder que é direcionado ao capital, tá bom? Quem é forte, quem controla o dinheiro economicamente falando. A questão do marcador de raça, ou seja, da cor da pele, se você é negro, se você é branco, e também a questão do marcador do sexo, certo? Se você é homem, se você é mulher, que local você ocupa dentro da sociedade de acordo com o seu sexo, tá bom? Mas para além disso também, nós vamos ver que principalmente o marcador de raça vai estar profundamente relacionado a algumas questões que aconteceram dentro da África, especificamente na África do Sul, onde a gente percebeu um movimento, uma política, na verdade, que foi imposta ali pelo colonizador, dentro do chamado apartheid, onde nós tínhamos alguns espaços específicos que eram direcionados à utilização de pessoas brancas somente, ou de pessoas negras também, como a gente vai ver. Nosso exemplo aqui, ó, nosso banco aqui está escrito o quê? Whites only, que traduzindo para o português de um modo bem simplificado seria o quê? Somente brancos, ou seja, se eu vivesse naquele tempo na África do Sul e fizesse apenas essa simples ação de me sentar nesse banco, eu poderia ser preso, tá bom? Assim como aconteceu com muita gente dentro da África do Sul, na questão do chamado massacre de Soweto, ou também por conta da chamada lei do passe. Naquele momento, na África do Sul, o que acontecia? As pessoas negras tinham espaços restritos de circulação. Então, elas não podiam andar para onde ir, para onde quisesse, em momento nenhum. A não ser em horários específicos, e também tinha que ter o documento, ó, tá? O chamado passe, tá? Que era o que garantia a identificação de quem era aquela pessoa e o que ela fazia. Se você fosse pego circulando sem o seu passe, você estava incorrendo então em um crime, em uma violação de uma lei, você poderia ser preso, tá? Então, dentro da África do Sul, nesse momento, as questões raciais eram tão exacerbadas, eram tão fortes, né, a divisão racial provocada pela questão do racismo mesmo, que os negros eram restritos a pequenos espaços, geralmente circulavam em lugares somente para negros e para trabalhar. Se não fosse para trabalhar, você não podia estar ali naquele local. Então, algumas cafeterias, bares, né, locais específicos como igrejas, você não podia frequentar se você fosse negro. Era somente para pessoas brancas. No entanto, hoje nós sabemos que essas diferenças, né, estão bem mais amenizadas, permitindo que tanto brancos como negros ocupem o mesmo espaço, não é? Brasil, por exemplo,
É um exemplo disso. Sabemos que ainda existem questões raciais que marcam a sociedade, na questão da discriminação, o racismo ainda é presente. No entanto, a tolerância é um grande passo para que as sociedades melhorem, progridam cada vez mais, né, para vencer essas diferenças que estão impostas da nossa mente, que foi colonizada também. Por isso que surgem alguns movimentos sociais há 20, 30 anos atrás, com a ideia da questão do pensamento decolonial, ou seja, para além dos movimentos de independência do nacionalismo pelo fim da colonização das nações europeias que tiveram sobre esses continentes, como na América e o Brasil também, agora nós temos que pensar de modo decolonial, ou seja, forçar nossas mentes a pensarem de forma autônoma e não mais apenas sujeitas ao modo como o colonizador nos ensinou a pensar. Somos autônomos, somos independentes, certo? Mas, para além dessas questões, também nós temos que falar um pouco sobre os impactos culturais que nós vamos ver dentro desses países. Então, vamos lá? Então, gente, dos outros impactos que a gente vai ver é a questão do impacto cultural, tá? O que é isso? É a imposição da cultura europeia pelas potências coloniais, resultou na perda de identidades e tradições africanas. Na África do Sul, por exemplo, o regime do apartheid, imposto pelos colonizadores holandeses e britânicos, segregou a população negra e promoveu a assimilação cultural forçada, ou seja, obrigou-se a fazer o quê? Que assim como, por exemplo, como houve aqui na Amazônia no processo de colonização portuguesa, que os indígenas tiveram que abandonar sua língua, falar o português, se vestir como português, morar como português, lá na África do Sul aconteceu a mesma coisa. Os costumes dos negros locais, né? Então foram o quê? Foram tendidos a... Houve a tendência de se apagar, de se sufocar para que eles agissem de acordo com a vontade do colonizador. Mesmo, como o nome diz do regime, o apartheid, ou seja, um apartamento, um afastamento social entre pessoas de etnias diferentes, estando acontecendo ali, mas eles tinham que agir de acordo com a vontade do colonizador. Então, é um desses impactos causados pelo regime do apartheid em decorrência da existência do racismo, certo? E na Ásia, será que foi muito diferente? Vamos ver um pouco, nós já vimos um pouco sobre a África, agora vamos falar um pouco sobre a Ásia. Então nós vamos ter um movimento anticolonial também na Ásia, né? Como um exemplo mais emblemático, né, desses casos da Ásia, a gente vai ter a colonização da Índia por parte de quem? Do Império Britânico, né, dos ingleses ali com a Rainha Vitória se declarando imperatriz da Índia, não é? Mas esse processo de colonização da Índia também acabou sendo bem violento e muitas sanções foram sofridas pela Índia naquele momento em relação ao comércio, à economia e à cultura também, além de diversas imposições culturais e educacionais por parte do colonizador. Então, as ideias que nós vamos ter aí são relacionadas ao que é o movimento anticolonial, ou seja, nós não queremos mais ser colônia, queremos ser livres da sua influência. Então, as ideias nacionalistas e anticoloniais ganharam força na Ásia, impulsionando movimentos de independência na Índia, China, Japão e outros países. Um dos exemplos mais marcantes é o movimento liderado por Mahatma Gandhi. Na Índia, e através da resistência pacífica, conseguiu conquistar a independência do domínio britânico em 1947, né? O que resultou também em algumas questões de dificuldades no processo de unificação, que de fato não aconteceu. Como a gente vai ver aqui no nosso mapa a seguir, né, esse foi o resultado que aconteceu na Índia após o seu processo de independência. Então ali ó, em cima, ó, o que antes de tudo era a Índia, ali em cima em rosa, naquela ponta lá, nós temos a região da Caxemira, que até hoje é disputada entre Índia e Paquistão. E ali o Paquistão também não existia, tudo era Índia. No entanto, nós temos que pensar que já nesse momento existiam ali ó, duas principais religiões, né, o hinduísmo e também o islamismo já estava presente ganhando cada vez mais força. Então, pós-processo de independência, houve um processo de movimentação social ali, de pessoas também, fisicamente, a geografia mudou. Então nós temos ali ó, os
os de religião islâmica subindo para aquela parte amarela mais escura ali em cima, e os hinduístas descendo para essa parte amarela mais clara ali onde está a Índia, com capital em Nova Delhi. Então ali, ó, nós temos a separação dos povos, resultando numa nova divisão geográfica da Índia, que agora passaria uma parte a se continuar ainda a ser a Índia, e essa nova parte que agora congregava ali o povo muçulmano, os islâmicos, como Paquistão, e disputando a região da Caxemira, principalmente por conta que ela oferece ali riquezas naturais, como, por exemplo, fontes que podem abastecer a água, né? Fontes de água que são necessárias para todo mundo, não é? Então, é um motivo de disputa e de briga entre eles, e também por conta do ponto estratégico militar que a região da Caxemira representa. Então, isso levou a diversos conflitos entre Paquistão e Índia pós-processo de independência. Mas, no meio de tudo isso, um nome importante que surgiu, que inclusive a gente já citou, foi quem? Mahatma Gandhi, como a gente vai ver na sequência aqui, né? Que foi o responsável, ou melhor, um dos responsáveis de encaminhar a Índia para esse processo de independência, com aquela questão do uso da não violência, uma resistência pacífica. Então, muitas vezes, a resistência pacífica poderia ser de desobedecer às leis do colonizador e, de fato, sentar em praça pública e cruzar os braços e pronto, não vou fazer o que você está falando. Não vou obedecer e também não vou trabalhar para você. Não me submeterei aos seus mandos e desmandos. Então, essa resistência pacífica, por vezes, foi isso. E, por outras vezes, foi de tomar ações, o tanto quanto mais radicais, mas sem violência, mas desrespeitar leis britânicas, como, por exemplo, na questão da caminhada do sal, onde os indianos produziam muito sal, mas pelas leis britânicas agora impostas eles não podiam produzir sal, muito menos comprar sal produzido na Índia. Ou melhor, até podiam comprar o sal produzido na Índia, mas que era revendido especificamente pelos ingleses e não pelos indianos. Então, em um dado momento, o Mahatma Gandhi começa a caminhar, muita gente começa a ir atrás dele, chega lá, pegam o sal das sardinas e começam a vender preços baratíssimos para quem quisesse, então desrespeitando as leis britânicas, mas sem o uso da violência. Ele vai ser um dos grandes nomes, então, desse processo de independência na Índia. Então vamos falar um pouco mais sobre a Índia na questão de modernizações e reformas. Influenciados pelas revoluções europeias, alguns países asiáticos iniciaram processos de modernização e reformas sociais, buscando alcançar o desenvolvimento e a igualdade com o Ocidente. O Japão, por exemplo, durante a era Meiji, de 1868 até 1912, adotou reformas políticas e econômicas que o transformaram em uma potência militar e industrial. Vamos falar também um pouco sobre os conflitos gerados na área, né? Então, vamos lá? Falar um pouco sobre os conflitos nessa região? Nacionalismo e conflitos. O nacionalismo exacerbado também gerou conflitos religiosos e étnicos em algumas regiões na Ásia, como no caso do separatismo no sul da Ásia e no Oriente Médio. Na região da Caxemira, que a gente acabou de citar, que viu naquele nosso mapa lá, no mapa que antes tudo era Índia, aquela parte rosa lá em cima, né? Por exemplo, a disputa territorial entre Índia e Paquistão, ambos com reivindicações nacionalistas, gerou décadas de conflito e instabilidade. Então, uns alegam não, que parte dessa população que está aqui é muçulmana, não, a outra parte que está aqui é hinduísta, então por isso eles devem pertencer à Índia ou não ao Paquistão, mas na verdade a gente sabe que os recursos naturais, como por exemplo o abastecimento de água, são mais importantes para eles também do que propriamente discutir uma questão religiosa que não é simples de ser resolvida, claro, mas que os recursos naturais podem ali, né, ditar os rumos de uma sociedade em relação ao seu desenvolvimento. Certinho? E os impactos nas Américas, vamos falar um pouco também? Então, ali nós temos em vermelho a América do Norte, né? A América do Sul embaixo em verde, e a gente sabe que entre esses dois ali nós temos a América Central, não é? Então, independências latino-americanas. As revoluções europeias inspiraram as lutas pela independência na América Latina, levando à criação de diversos países no continente. Um exemplo importante é a luta de Simão Bolívar, que liderou movimentos de independência em vários países da América do Sul, como Venezuela, Colômbia e Bolívia, né? Eu estava conversando mais cedo com uma colega aqui, né? Que nós temos alguns caçadores de confusão
entre esses revolucionários, mas no bom sentido, porque na verdade eles acabavam passando por diversos locais diferentes e levando esses ideais de revolução, esses ideais de libertação. Entre eles nós temos aqui Simão Bolívar, tá bom? Que vai ser um dos grandes nomes dos movimentos de independência. Então eu vou apresentar para vocês o Simão Bolívar, vai aparecer aqui para gente, certo? Que foi um dos grandes nomes desse processo de independência dos países americanos. Então aqui a imagem do Simão Bolívar para vocês conhecerem, saber quem é um pouco dele, né? Então a influência dele é essa. Ele saía nos países levando esses ideais e não só isso, como também entrava na briga física mesmo, se fosse necessário, ele estava na guerra lutando em prol de defender os processos de independência. Então vamos lá falar um pouco sobre esses processos, influência das ideias liberais. As ideias de liberdade e igualdade influenciaram a formação das novas repúblicas latino-americanas que adotaram constituições e sistemas políticos inspirados nos modelos europeus. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, foi uma importante referência para a criação de constituições em diversos países latino-americanos, como também, por exemplo, no caso do Haiti, que eu tenho certeza que você já verificou em outro momento, você já tem também uma noção, como nós vamos ver na nossa próxima imagem, né, aqui no nosso mapa das Américas, e nós temos ali a figura do Toussaint Louverture, né, que foi o grande responsável pelo pontapé inicial no processo de independência do Haiti, né, que principalmente lutou pelo fim da escravidão, né, quando ele foi ameaçado por Napoleão ali para voltar para o exército, ele volta, depois é traído por Napoleão, é preso e assassinado. Mas ele já tinha plantado a semente, graças a essa semente, vai surgir depois dele um grande nome, que vai ser o Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, que vai dar, de fato, continuidade e efetivar a independência do Haiti. Então, nós temos inicialmente ali no caso do Haiti, aqui nós temos o Toussaint Louverture e depois dele o Jean-Jacques Dessalines. Mas quais são também alguns desafios enfrentados nesses países do continente americano em relação a esses processos? Então, desafios da democracia. A instabilidade política e as desigualdades sociais marcaram a história de muitos países latino-americanos, dificultando a consolidação da democracia e do desenvolvimento econômico. O Haiti, por exemplo, após conquistar sua independência da França em 1804, enfrentou décadas de instabilidade política e econômica que dificultaram seu desenvolvimento. Por quê? Porque após esse processo de independência, lá com o Jean-Jacques Dessalines, né, que efetivou o processo, ele criou ali um império de negros, né, para dizer nós somos fortes, podemos nos defender, mas isso vai gerar, claro, reações de outros países que queriam abafar o caso do Haiti e evitar que essa influência se espalhasse para outros continentes, né, para outras nações, porque tinham medo que os negros, que até aquele momento ainda eram escravizados em muitos países, né, começassem a se revoltar, pegarem armas e lutar pelos seus processos de independência, né? Então aqui no continente americano nós não vamos ter muitas diferenças em relação aos outros que lutaram por independência, a não ser em casos individuais, quando a gente estuda, claro que haverão algumas diferenças, como por exemplo no caso do Brasil, que não se houve a necessidade de se pegarem armas efetivamente e se fazer uma guerra civil, mas de algum modo houve sim também um processo de luta pela independência e algumas negociações foram necessárias também serem feitas para que se efetivasse a independência do Brasil, não é? Mas em comparação a outros países americanos, foi relativamente simples e calma, tá? Então, para a gente começar a falar de conclusões, vamos lá? O nacionalismo, as revoluções e as novas nações europeias tiveram impactos complexos e multifacetados na África, Ásia e América. Apesar de inspirar movimentos de independência e reformas sociais, esses processos também geraram desafios com a fragmentação territorial. Os conflitos étnicos e religiosos e a dificuldade de consolidação da democracia e do desenvolvimento em muitos países. Ou seja, independente do continente, se foi, como a gente vai ver aqui na próxima imagem, independente do continente, se foi lá no continente asiático, se foi no continente africano, ou se foi aqui também no continente americano,
Todos eles tiveram que passar por esses processos de luta pela independência a partir da introdução do pensamento de nacionalismo, de autodeterminação, com a vontade de se autogerir, de se autogovernar. Todos eles também passarão por esses processos de desafios de unificação, como se estabelecer uma democracia. Alguns conseguirão caminhar bem com suas próprias pernas, outros não, infelizmente, não conseguirão ter tanto êxito, como, por exemplo, o Haiti, né, que é considerado um dos países mais pobres do continente americano até os dias de hoje. Certo, queridos? Então, essa foi a nossa aula de hoje.